Olá, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Os canais de denúncia do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos registraram mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher no ano passado. Para falar sobre esses dados e outras ações, a gente recebe hoje a secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito. Seja bem-vinda à entrevista, secretária. Secretária, eu começo te perguntando, a secretaria acaba de lançar uma campanha para incentivar o combate à violência contra a mulher. A campanha chama O Amor Não Causa Medo, é isso mesmo, não é? E como é que é essa campanha? É uma campanha em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e tem como finalidade maior falar para essa mulher que não aceite estar no ciclo da violência, que ela pode procurar ajuda, apresentar para essa mulher a rede de atendimento, incentivar que o 180 seja mais divulgado nos estados e municípios e dizer para essa mulher, você não está só. 180 e Disque 100 também? O Disque 100 é para atender as crianças em situações de vulnerabilidade. O 180 é só para a violência contra a mulher. Ele funciona 24 horas em todo o país e a ligação é gratuita. Secretária, a gente começou o programa falando de um número aí assustador, mais de 105 mil casos, né, de violência contra a mulher. E a pandemia, teve algum efeito nessa questão? A gente já tratou desse tema em várias reportagens, né, aqui na TV Record, apontando que os números teriam agravado por conta do isolamento e o contato maior entre vítima e agressor. O que aconteceu durante a pandemia? Sim, esse número aumentou. Foram 20 mil denúncias a mais que 2019. Logo no início da pandemia, em abril, nós tivemos 36% de aumento em relação ao mesmo mês de 2019. Na verdade, em todo o mundo isso aconteceu, não foi só aqui no país. A gente já esperava que isso chegasse aqui, porque aquela mulher que está no ciclo da violência, convivendo de forma mais intensa com seu agressor, imagino, durante o isolamento social, ela estava mais suscetível de sofrer até mesmo um feminicídio, vinha a ser uma vítima de feminicídio. E a gente aponta alguns fatores. O uso abusivo de álcool e drogas, o próprio medo da doença em si, a perda do emprego, tudo isso faz com que a tensão no ambiente familiar aumente. E aquela mulher que já estava no ciclo da violência, ela fica muito mais vulnerável. E pior que isso, ela não tem como pedir ajuda, porque ela está sob a vigilância do seu próprio agressor. Tudo isso contribuiu para esses números e o nosso objetivo maior foi ampliar as redes de denúncia para que essa mulher pudesse pedir socorro. A senhora falou aí no aumento, por exemplo, de feminicídios. Dá para a gente calcular mais ou menos quanto foi esse número maior de feminicídios e violência em geral contra a mulher? Olha só, esse aumento de tentativas, por exemplo, de feminicídio, chegou a 70%. É um número que realmente nos assustou. Vale destacar 70%? De tentativa de feminicídio, registrados no nosso link 180. Assustador. E o que a gente percebe é que o fato da mulher ter essa dificuldade para denunciar fez com que o próprio agressor se aproveitasse disso. Ela não tem com quem pedir ajuda, ela está longe de um familiar, que muitas das vezes essa mulher pede ajuda para uma irmã, para uma mãe. Ela está trancada dentro de casa por conta de uma pandemia, né? E geralmente com o filho ali dentro, então ela pensa, com quem que vai ficar meu filho se eu denunciar esse agressor? Secretária, diante desses números, que tipo de conselho, de informação que a gente pode passar para as mulheres, né, que se sentem em situação de risco nesse momento? Que tipo de comportamento elas devem ter? Explica para a gente, por favor. Que procure ajuda na rede de atendimento. Essa mulher precisa conhecer a rede de atendimento. E que rede é essa? É o Ministério Público local, é uma vara de violência doméstica, o fórum mais próximo da sua casa, é a Defensoria Pública e os nossos canais, os canais do governo federal, que é o nosso 180, que hoje funciona através de aplicativo, no WhatsApp, no Telegram, através também do Direitos Humanos Brasil, que está disponível para Android e iOS. Quer dizer, a pessoa pode mandar uma mensagem e não ter que falar, né, para o agressor ouvir, por exemplo. Exato. Esses canais de denúncia, eles foram ampliados justamente no período da pandemia, pensando nessa mulher que não tinha como fazer uma ligação telefônica, né? E nós tivemos bons resultados, né? E, através desses canais, as denúncias se elevaram. E essa experiência a gente trouxe de outros países que já, no início da pandemia já haviam passado por isso. Essa mulher precisa saber que ela não está só. E se ela tiver no risco de vida, naquele momento, ela tem que ligar para 190, que é a polícia que vai chegar mais rápido
até essa mulher e evitar um feminicídio. Agora, secretária, a senhora falou em tentativa de feminicídio que aumentou 70%. Agora, de fato, feminicídios, qual é esse percentual? Olha só, os dados ainda são instáveis quando a gente está falando de Secretaria de Segurança Pública. A gente depende dessas secretarias para a gente contabilizar esses dados. Mas foi em torno de 15% a 20%. Isso a senhora explica porque são dados de todas as secretarias estaduais de segurança pública e também, evidente, da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal? Sim, ainda tem um outro diferencial desses crimes serem capitulados como feminicídio. Porque nem toda delegacia, dependendo se não tiver um agente, um delegado que saiba, que tem essa sensibilidade para entender que aquele caso é capitulado como feminicídio, ele vai registrar como homicídio. Mas melhorou essa percepção? Sim. Porque o feminicídio é bom a gente explicar, né? É a tentativa de homicídio, é o homicídio pela condição simplesmente de ser mulher, né? Exatamente. Tem melhorado essa sensibilidade através de campanhas e através também de diálogo que nós estamos tendo com o Ministério da Justiça. A Secretaria Nacional de Segurança Pública tem sido uma grande parceira nossa e isso tem ajudado muito. E campanhas, né? Eu vou dar um exemplo de campanhas que a gente tem buscado envolver toda a sociedade. A campanha Alô Vizinho. Ela explica para toda a sociedade como que funciona o ciclo da violência, todos os tipos de violência e mais. A gente diz, sabe aquele jargão que diz que briga de marido e mulher não se mete a colher? Ficou para trás, você precisa se envolver, porque você pode... Né? Se mete sim, você pode salvar uma vida. Então, família se envolva, vizinho se envolva, ligue 180, é garantido o anonimato. E olha, durante a pandemia, isso foi fundamental. Nós tivemos um caso em Santa Catarina, no município, salvo engano, de Chapecó, que uma mulher, ela se trancou no banheiro para fugir do seu agressor, e ela pegou uma toalha de rosto e com um batom, ela pediu socorro e colocou o número da unidade dela, do apartamento. Ela jogou essa toalha pela janela. E um vizinho atento pegou essa toalha e chamou a polícia. E o agressor dela foi preso em flagrante. Esse é um grande exemplo que a vigilância solidária pode fazer toda a diferença. E que o envolvimento da sociedade é fundamental para a gente enfrentar esse cenário. E essa mulher estava ali em cárcere privado. Exatamente. Ela estava na iminência de ser assassinada. Agora, secretária, a gente pensa, quando a gente fala em violência, a gente pensa em violência física, aquela que deixa marca. Mas que outros tipos de violência as mulheres podem sofrer? E você falou de progressão da violência. Normalmente a gente fala que ninguém recebe um tapa da primeira vez. Começa com uma violência psicológica, né? A violência psicológica, eu digo que é o pontapé inicial e que muitas mulheres não percebe que ela já está no ciclo da violência porque ela naturaliza determinados comportamentos. Tipo? Por exemplo, o homem que humilha diariamente aquela mulher e a faz pensar e acreditar que ela precisa dele para sobreviver, para continuar, para manter seus filhos. Aquela mulher que uma violência patrimonial que não deixa de ser tão grave como a psicológica. Por exemplo, nós tivemos agora com o auxílio emergencial de homens retendo o cartão da mulher e ela não ter como sair até de casa ao ser violentada. E vou dizer mais, que há violência psicológica que dói muito mais do que um tapa na cara, que deixam marcas para a vida toda, traumas que acabam refletindo também nos próprios filhos, né? E quando a gente fala de acabar com a violência contra a mulher, a gente está falando de acabar com a violência dentro do lar, de cuidar das nossas crianças. Muitos agressores hoje vivenciaram situações no passado com seus pais. Então, todos os projetos que a gente desenvolve na Secretaria, buscando combater a violência contra a mulher, a gente também tem esse olhar para a família. E principalmente voltado no fortalecimento dos vínculos familiares. Secretário, o que acontece que ano após ano, décadas após décadas, a gente vem falando, né? A sociedade como um todo vem discutindo a violência contra a mulher e os números só aumentam. Eu digo que é uma questão cultural, comportamental. Por décadas, a sociedade brasileira naturalizou a violência contra a mulher. E é um desafio muito grande e eu penso que a gente só vai superar esse desafio através da educação. Conversando com as nossas crianças, pensando no amanhã. Se a gente não trabalhar através da educação, a gente não vai conseguir mudar esse cenário. E isso, infelizmente, não é a curto prazo, é a médio prazo.
Mas mudar a cultura e o comportamento e a conscientização é a porta de saída para a gente mudar esse cenário. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais, Renata. Secretária, a senhora falou em educação, da gente começar a conscientizar as nossas crianças. É complicado a gente conscientizar as crianças quando elas vivem dentro de um lar que existe justamente violência doméstica. Como fazer isso? Nós temos um projeto que estamos expandindo nacionalmente, que é o projeto Maria da Penha vai à escola. É um projeto que ele trabalha na capacitação dos nossos professores. Essa criança ela pode estar vivenciando uma situação de violência dentro de casa e na escola, se ela tiver um professor atento, um educador atento, ela vai ser salva, ela vai ser socorrida e nós temos experiência disso aqui no Distrito Federal. Esse projeto nasceu no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é de grande sucesso, é impactante. E a gente já levou esse projeto em dezembro para o Acre, por exemplo, que é um dos estados com maior índice de feminicídio nos últimos 2 anos. E a nossa proposta é levar para todos os entes da federação em parceria com os tribunais de justiça. A gente acredita que a saída para isso é trabalhar capacitando os nossos educadores. E a receptividade é ótima, é maravilhosa. Os professores gostam que ela está cuidando da criança, como eu disse, está cuidando da família brasileira. A senhora falou do projeto lá no Acre e vocês conseguiram mensurar algum resultado? Ele foi lançado no final de dezembro, nos 16 dias de ativismo. E agora, né, com a volta às aulas, que infelizmente foi interrompido por conta da pandemia, ele está sendo reestruturado e assim que as aulas presenciais voltarem, esse projeto vai ser iniciado no Acre. Bom, um recorte sobre o perfil das vítimas de feminicídio mostra que 71% das mortes de mulheres são de mulheres negras. Como a Secretaria tem agido especificamente nessa questão? Nós estamos lançando no próximo mês um Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio e dentro desse plano nós temos uma ação específica para fazer um diagnóstico em relação a essas mulheres negras que são vítimas de todo tipo de violência, elas são mais do que 50%. Então, através desse diagnóstico, a gente vai conseguir construir dentro do plano de feminicídio uma ação especificamente voltada para essas mulheres. Mas é preciso dizer que essas mulheres, em sua maioria, são elas que estão nas favelas, elas que estão nos bairros mais vulneráveis, elas são socialmente mais vulneráveis que as mulheres brancas e é preciso um olhar diferenciado. Desde que esse governo assumiu a gestão da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, não havia nenhuma campanha, nada específica voltada para a mulher negra. E a gente compreende que, através do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, tem que ter uma ação específica para a mulher negra. Dá para a gente relacionar a violência doméstica com classe social? Ela atinge todas as classes sociais e os dados do 180 que foram divulgados no último domingo apontam isso, todas as classes sociais. O que é esse programa Maria da Penha vai à escola? É esse que a gente vai trabalhar com os educadores, para dentro das escolas fomentar a cultura do respeito e levar a Lei Maria da Penha ao conhecimento de todos. Ainda falta muito conhecimento da Lei Maria da Penha, que já é bastante divulgada? Ela é bastante divulgada, é considerada a terceira lei melhor do mundo, né? Mas ainda falta conhecimento da aplicabilidade dela no dia a dia. Como, por exemplo, ensinar o que é uma violência psicológica, uma violência patrimonial, para que a mulher saiba se reconhecer dentro do ciclo da violência. Agora, secretária, é importante também que a mulher seja acreditada quando ela vai denunciar, porque muitas vezes o que a gente percebe é que uma mulher que não tem uma marca no rosto, no corpo, e ela vai falar para outra pessoa, não digo só uma denúncia, mas contar para outra pessoa, as pessoas tendem a minimizar uma violência psicológica, né? E isso acaba trazendo um cenário da subnotificação. Muitas mulheres deixam de denunciar, deixam de procurar uma delegacia ou procurar a rede de atendimento. Desmotiva, né? Porque ela é desmotivada, ela é julgada. E a gente chama isso de uma escuta qualificada que é necessário ter dentro das delegacias de polícia. A gente tem trabalhado isso através da Secretaria de Segurança Pública e com o projeto dos NUIANs. O que é isso? É o núcleo de atendimento humanizado dentro das delegacias. Essa mulher tem que saber que quando ela pisar numa delegacia, porque a delegacia, muitas das vezes, é a primeira porta de entrada.
Se ela não tiver um atendimento, uma escuta qualificada, ela desiste, ela não prossegue. E isso faz com que os números de subnotificações só cresçam. Para que você tenha uma ideia, 70% das mulheres vítimas de feminicídio nunca denunciaram ou nunca passaram pela rede de atendimento. Nunca denunciaram nada, nenhuma agressão? 70% dessas vítimas. Aqui nós temos dados concretos no Distrito Federal e também em São Paulo. E na maioria dos casos, essa mulher aí, ela vem sendo agredida até chegar ao feminicídio. Exatamente. Né? Então, há quanto tempo ela está no ciclo da violência e ela nunca procurou a rede de atendimento? Então, e aí tem vários fatores, porque ela tem medo de um julgamento, ela tem medo do preconceito, ela tem medo de ser vista dentro de uma delegacia. Ela tem medo do agressor saber que ela está... Ela tem medo do agressor saber e também ela não confia que o Estado vai ampará-la, ou também, que é mais grave ainda, ela não conhece essa rede de atendimento. As delegacias da mulher são realidade em poucos estados? Como que tá a Pouquíssimos situação? estados, e se a gente for esperar ter DEANs em todo o território brasileiro, essa situação só vai se agravar. Por isso, nós criamos esse projeto que é o NUIAN, que é como se fosse uma DEAN dentro de cada delegacia, com agente capacitado, com assistente social, com auxílio jurídico para essa mulher, todo amparo para que ela não desista e prossiga na sua denúncia. Agora, secretária, como é que anda o programa da Casa da Mulher Brasileira? Nós já formulamos esse programa. Esse programa ele foi lançado em 2013 e nós reformulamos porque ele só podia alcançar capitais federais e também ele custava 13 milhões de reais. Nós reformulamos para criar novas tipologias, que são as casas mais compactas, e hoje, a partir de R$ 823 mil é possível construir uma Casa da Mulher Brasileira, porque a gente sabe que existem regiões metropolitanas que são muito mais violentas do que uma capital. Uhum. Então, a proposta do Ministério, do Governo Federal, foi interiorizar a política pública para a gente alcançar essas mulheres também do interior do país. Ok, secretária. E o JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre empreendedorismo e as mulheres na política. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente a secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito. Secretária, vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre pandemia. A realidade das mulheres, por conta aí da Covid-19, foi mais afetada na visão de vocês do que a realidade dos homens? Por quê? Foi sim, principalmente aquela mulher que é arrimo de família, né? Aquela mulher que não tem com quem deixar seu filho porque a creche está fechada, porque a escola está fechada. Se ela vive na informalidade, a produção dela cai. E algumas mulheres que foram obrigadas a deixar seu emprego porque ela não tinha com quem deixar seus filhos. E mais, aquelas mulheres que simplesmente perderam o emprego porque elas estão exatamente naquele setor mais atingido, né, pelo alto índice de desemprego. Então, essa dificuldade, principalmente de reabertura das escolas, né, agora a gente está num período muito difícil da pandemia. Sim. Novamente, né, compreensível, mas em alguns momentos a gente não esteve e outros tipos de estabelecimentos reabriram e as escolas não. Então, isso afetou muito as mulheres. As mais prejudicadas são as mulheres. A gente está falando da perda de emprego e também da saúde mental dessas mulheres. Porque essas mulheres tiveram que lidar agora com a outra realidade, que é auxiliar nos deveres de casa dos seus filhos. Muitas reclamam que é uma sobrecarga devastadora, surreal, e não estavam acostumados com essa realidade. Mas a pandemia, o pós-pandemia nos preocupa muito. Porque a mulher brasileira, infelizmente, ela está saindo do mercado de trabalho. Agora, secretária, vamos falar da participação da mulher na política. Ano que vem tem eleição. Que tipo de projeto tem aí para ampliar o número de candidatas? Em 2020, nós lançamos o projeto Mais Mulheres na Política. Ele faz parte de um programa chamado Mais Mulheres no Poder. Através desse projeto, a gente buscou incentivar, primeiro, aquela mulher que é filiada a partido político, mas ela estava desmotivada a participar do pleito eleitoral. E nós divulgamos uma grande campanha em parceria com a bancada feminina. Nós fizemos um pacto com os partidos políticos para que eles incentivassem suas filiadas. Através desse pacto também, eles se comprometeram a combater a candidatura laranja dentro do ambiente partidário. E nós provocamos um grande movimento, falando para essa mulher que ela tinha intenção de lançar seu nome nas eleições de 2020, que a gente ia ofertar o mínimo possível de estrutura para ela, como cursos de capacitação, gratuitamente,
oficinas semanais, uma espécie de tira-dúvida para essas mulheres candidatas e para a equipe dessas mulheres. E também abordamos um tema nunca explorado tanto como foi nas eleições de 2020, que foi o tema da violência política contra a mulher. Então, tudo isso é uma forma de trabalhar para reduzir esse cenário de subrepresentação feminina na política. E a nossa pretensão agora é investir nessas mulheres mandatárias, essas mulheres que conseguiram chegar lá, as nossas prefeitas e as nossas vereadoras. E em 2020, a gente já está retomando aí um projeto para capacitar essas mulheres, para que ela saiba como se comportar nesse ambiente político e ela seja incentivada, né, a lançar seu nome nas eleições de 2022. Para mim, até uma novidade, uma informação que a senhora trouxe aqui sobre a questão da violência política contra a mulher. Eu gostaria que a senhora explicasse melhor o que é e como identificar. E também tem a questão que a senhora falou das cotas, né? E desse trabalho todo que vocês têm feito. Vocês acreditam que pode aumentar aí a representação feminina na política? Eu acredito que sim, porque já tivemos reflexo disso nas eleições de 2018, nós tivemos um aumento na Câmara Federal. Não é o melhor dos mundos, mas a gente conseguiu avançar. Agora também a gente teve aumento nas câmaras de vereadores, 1.400 novas vereadoras foram eleitas. A gente acha que nós estamos sim no caminho certo. Sabe que número que era antes? Mas falta comprometimento. Não me recordo, eu sei que tivemos 1.400 novas cadeiras. E nós tivemos também uma redução no número de municípios que não tinham nenhuma vereadora eleita. Mas o nosso objetivo é, a gente não quer cota para sempre, permanente. A gente quer o mínimo de equilíbrio, né? O mínimo de paridade de armas. E a violência política contra a mulher é um dos obstáculos para essa mulher conseguir chegar lá. A violência política, ela se dá de várias formas. Ela se dá durante a campanha eleitoral e também se dá no exercício do mandato dessas mulheres. Na campanha eleitoral é muito comum a gente ver mulheres que são ou agredidas verbalmente ou até fisicamente nessas eleições de 2020. Vários casos, a mídia relatou, de mulheres que foram agredidas, um comportamento nitidamente voltado pelo fato dela ser mulher. Eu dou um exemplo clássico. A mulher candidata, que ela é agredida numa briga de acidente de trânsito. O agressor não sabe que ela é candidata. E uma agressão que ela sofre enquanto ela estiver fazendo, por exemplo, um discurso político na sua campanha. O agressor sabe que ela é candidata. É qualquer atitude ou comportamento que faz com que essa mulher desista ou que obstacularize uma campanha eleitoral ou o exercício do seu mandato. Eu vou lhe dar um exemplo, por exemplo, de violência política simbólica. O fato de até 2016, no plenário do Senado Federal, não existir um banheiro feminino. É uma violência política simbólica. É uma forma de dizer, mulher, esse lugar não é para você. Obstáculo institucional para a mulher gestante, a parlamentar exerça seu mandato de forma plena. Os obstáculos que essas mulheres têm em presidir as principais comissões nas casas legislativas. O fato dessas mulheres serem interrompidas em seu discurso, muito mais que os homens. E mais ainda, delas serem agredidas verbalmente por conta de uma roupa que ela está usando, ou por conta de um comportamento dela feminino. Isso é um tipo clássico de violência política. Mas nós estamos avançando. No ano passado, em dezembro, foi aprovado um projeto de lei, o 349 de 2015, veja bem o ano desse projeto, da deputada Rosângela Gomes, que tipifica a violência política. Esse projeto está para ser votado no Senado e, olha, vamos celebrar muito quando em 2022, se Deus quiser, a gente já começar que essa lei tenha aplicabilidade real nas eleições. Uma questão recente também, né, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Sim. Que uma parlamentar foi apalpada dentro do plenário, né? Mas aí é mais do que uma violência política, né? Sim. Uma violência física, né? Mas a gente enquadra esse tipo de assédio também dentro da violência política contra a mulher. E vou dizer que o Brasil, a gente já tinha vários relatos disso. Antes de me tornar secretária nacional, eu exerci advocacia eleitoralista, então eu presenciei durante 16 anos de profissão vários casos de violência política, mas que a mulher nem se dá conta, principalmente dentro do ambiente partidário. E deve ter a questão da difamação também, que deve ser muito comum, né? Principalmente durante o período
eleitoral. Muito comum. E mais ainda, se não bastasse a culpa que nós mulheres já carregamos dentro de nós, né? E aí vem aqueles comentários: olha que absurdo, ela está se candidatando ao cargo de prefeita enquanto ela tem 4 filhos dentro de casa para cuidar. Com quem que ela vai deixar esses filhos? Entende? São tipos de comentário, de comportamento que faz com que aquela mulher desista, né, de exercer a vida política na sua plenitude. Ou senão ela está se candidatando porque o marido já foi parlamentar, então ela está indo junto, né? Sim, sim. E a candidatura laranja é um exemplo clássico também de violência política contra a mulher. Aquela mulher que é colocada ali só para cobrir as cotas. Para cobrir as cotas, ou então existe uma violência também praticada quando ela foi colocada como candidata laranja, mas o recurso partidário que ela está recebendo é para outro candidato homem. É outro exemplo clássico de violência política. Muito obrigado, secretária. Eu queria só complementar, se me permite, que o Brasil inovou nas eleições de 2020, lançando no nosso canal 180, capacitamos 300 atendentes somente para receber casos de violência política contra a mulher. Foi assim, inovador, não tem registro de nenhum país no mundo que o governo federal tenha lançado esse canal de denúncia. E foi uma forma da gente começar a divulgar o que é a violência política contra a mulher. Bom, a gente pode concluir no próximo bloco o tema. O JR Entrevista faz um pequeno intervalo. Continue com a gente. O JR Entrevista está de volta. Nossa convidada hoje é a secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito. Secretária, eu queria voltar só naquele ponto do Disque 180, falando de violência política. Vocês receberam denúncias sobre isso? Recebemos, sim, durante as eleições de 2020. Esses dados ainda estão sendo consolidados, mas a gente acredita que vai ser um número reduzido, porque a mulher candidata ela ainda não sabe o que é a violência política contra a mulher. Mas não há dúvida de que foi um pontapé inicial, né, e uma iniciativa inovadora do próprio governo federal lançar esse canal de denúncia. E essas denúncias, é bom falar para essa mulher que se ela pode ser candidata em 2022, né, essas denúncias são encaminhadas para o próprio Ministério Público Eleitoral. Então, elas não param ali, dado seguimento, porque é uma forma também de a gente provocar a própria Justiça Eleitoral a falar sobre isso. Secretária, no bloco anterior, a senhora falou uma informação que me deixou bastante preocupado sobre a questão de as mulheres estão saindo do mercado de trabalho, foi essa expressão que a senhora usou. O que vocês têm feito para evitar essa situação? Nós lançamos o programa Qualifica Mulher. Esse programa realmente tem esse foco de fazer com que essa mulher volte o mais rápido possível para o mercado de trabalho. Ele tem a proposta de trabalhar na qualificação profissional e na geração de emprego e renda. Nós investimos 20 milhões de reais em 2020 para capacitar agora, nesse ano de 2021, uma média de 30 mil mulheres. E vamos prosseguir com iniciativas também em parceria com a iniciativa privada. Agora, secretário, o tema da campanha lançado no dia, em homenagem ao Dia da Mulher, é a força da mulher brasileira impulsionando o país, não é isso? Exato. Como que é essa campanha? Essa campanha é exatamente trabalhar na conscientização dessa mulher, sabe, para que ela resgate a força que ela tem dentro dela, que ela saiba que a gente acredita que é essa mulher que vai alavancar, impulsionar a economia brasileira nesse contexto de pós-pandemia. A gente acredita muito nisso. E de que forma vocês acreditam que a mulher pode participar mais dessa questão, principalmente no pós-pandemia, como a senhora disse? Porque essa mulher, a mulher brasileira, a gente já sabe que ela tem uma força e capacidade de se reinventar. E nosso trabalho, através do Qualifica Mulher, é exatamente através da capacitação profissional dessa mulher que não tem muito aquilo. O que ela tem nas mãos dela? É só um computador? Que tipo vai levar qualificação? A gente vai trabalhar, por exemplo, o nanoempreendedorismo, através de atividades com aquela mulher que ela só tem, às vezes, um computador dentro de casa. Aquela mulher que ela só sabe fazer um bolo, mas como fazer com que ela venha trazer mais qualificação e capacitação para aquele trabalho dela. E mais do que isso, o Qualifica Mulher, ele tem uma visão regionalizada, de acordo com cada estado brasileiro. A gente vai trabalhar com a realidade das mulheres quilombolas, as mulheres ribeirinhas, né? Tem projetos lindos para as mulheres catadoras de castanha, para as quebradeiras de coco, para as marisqueiras, que o eixo do nosso Qualifica Mulher é também alcançar as chamadas mulheres invisibilizadas, aquelas que nunca foram alcançadas por nenhum tipo de política pública.
já que o lema desse governo é que ninguém ficará para trás. Agora, quando você qualifica uma mulher, você traz independência financeira a ela. A ideia é justamente essa, porque muitas vezes a gente vê mulheres que são vítimas de violência dentro de casa, justamente porque elas têm principalmente uma dependência financeira em relação ao agressor. Sem dúvida. Proporcionando autonomia econômica para essa mulher, a gente vai estar também tirando essa mesma mulher do ciclo da violência. A gente sabe que a mulher, às vezes, desiste de denunciar o agressor porque ela se preocupa com a comida na mesa para o seu filho. Ela se preocupa como que ela vai sustentar a sua própria família. Então, a independência econômica é, sim, uma porta de saída para essa mulher que vive em situação de violência. Bom, secretária, a gente está chegando ao fim do programa, mas ainda temos 1 minuto. Vamos falar agora dos projetos e políticas públicas de combate à violência contra a mulher. Para a gente encerrar, esses projetos são suficientes para a gente conseguir diminuir esses números? Não são? Como que a senhora tem acompanhado a situação? A gente precisa da união de esforços entre ministérios, é o que a gente está fazendo através do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, que em breve será lançado, com ações voltadas, trabalhando com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Educação, com o Ministério da Cidadania e o Ministério da Justiça. A gente sabe que alguns resultados são a longo prazo, não são a curto prazo. Mas, por exemplo, fortalecer as delegacias, o atendimento online, as medidas protetivas online e fazer com que a rede de atendimento lá na ponta esteja fortalecida é uma das saídas para a gente reduzir o número de feminicídio. E, se me permitem, eu gostaria muito de mencionar aqui o número do nosso WhatsApp do 180, que é o 61 99 656 5008. Repete. Vamos de novo. 61 99 656 5008. Temos atendentes capacitados para dar toda assistência a essa mulher. Obrigada, secretária, pela Obrigada entrevista. a O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30, também nas nossas redes sociais. Secretária, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Muito obrigado você pela sua companhia e até a próxima.